Lembra quando Mikal Bridges foi para o Brooklyn Nets na troca que mandou Kevin Durant para o Phoenix? Logo depois da troca, ele começou a arrebentar. O cara fez vários jogos com mais de 30 pontos, incluindo 3 de 40, e teve média de pontos maior após o prazo de trocas do que Kevin Durant. Isso fez as pessoas questionarem: o Suns estava segurando ele? Por que não deixaram mostrar seu potencial antes? Por um tempo, pensamos que o Nets tinha achado seu novo jogador franquia. No entanto, avançando para 2024, o destaque dele diminuiu. Bridges ainda é bom, mas ele não passa mais aquela mesma impressão de antes. Fica claro que ele não tem o calibre para ser a estrela de uma franquia. Não é esse cara. Andy Hoops, e hoje vamos dar uma olhada em 5 jogadores da NBA sobre os quais estávamos enganados. Mikal Bridges. O que mudou no jogo de Bridges que nos faz duvidar de sua capacidade de ser uma estrela de franquia? Se você observar os números dele, não mudaram tanto. Ele faz menos pontos, mas o Nets agora tem outras opções ofensivas que arremessam mais. O Bridges está tão pior do que antes? Na verdade, o problema principal tem sido a consistência dele. Veja isso nos números dele no box score. Ele tem jogos fantásticos em que se destaca. Depois, isso é seguido por uma ou duas atuações fracas em que ele quase não aparece. Jogos de 25 a 30 pontos seguidos por jogos com menos de 15 pontos e arremessos ruins. A pontuação inconsistente vem do tipo de arremessos que ele faz. Bridges costumava arremessar razoavelmente perto da cesta, com cerca de 31% dos seus arremessos próximos à cesta quando atuava em Phoenix. Agora isso caiu para 18% com o Nets. Bridges faz a maior parte dos seus arremessos fora da área restrita ou na meia distância, ambas áreas onde ele tem tido certa dificuldade, com 44% e 41% respectivamente. Em relação a outros jogadores com volume similar de arremessos, sua eficiência nessas áreas é inferior à média. Não são só os percentuais dele. Só de ver ele jogar, percebe-se que é um bom e versátil pontuador, acima da média em vários pontos, mas sem se destacar de forma extraordinária. Não tem nada que faça ele se destacar entre os colegas, e é por isso que quando você assiste ele jogar, ele não parece uma estrela. Na verdade, ele parece um jogador de apoio forçado a assumir um papel maior, já que o Nets tem poucas opções. Durante o verão, a Sports Illustrated avaliou as movimentações de todas as equipes na off-season e deu ao Brooklyn Nets um B+. Eles citaram que foi uma ótima ideia renovar com Cameron Johnson por 4 anos e 94 milhões, que basicamente foi a única movimentação que o Nets fez. Além de Cam Johnson não valer tudo isso, o Nets não fez grandes movimentações porque esperava que Mikal Bridges e Cam Johnson juntos levassem o time ao sucesso. Talvez até uma campanha nos playoffs. Mikal Bridges causou um impacto tão grande ao chegar ao Nets que enganou a organização, levando-os a crer que ele seria o principal jogador. Foi o que o gerente-geral do Nets, Sean Marks, disse sobre suas expectativas para Bridges. Ele já mostrou para muitos que seu papel pode crescer ainda mais, mas agora que a responsabilidade é dele, será que vai corresponder? Será que ele pode ser aquele cara em quem podemos confiar? Acontece que agora eles estão tendo dúvidas. A temporada 2023 a 24 foi basicamente um teste para ver se Mikal realmente é o cara que pode liderá-los para uma nova era do basquete dos Nets. Infelizmente, o único lugar para onde ele está levando o time é de volta para a loteria do draft. Mikal não é um jogador ruim de forma alguma, mas ele passa a impressão de que é mais um jogador de apoio muito bom do que realmente uma estrela de franquia. Collin Sexton. Eu vou admitir, eu estava errado sobre Collin Sexton. Após a lesão no joelho que encerrou sua temporada, ser trocado para Utah e esquecido no banco, eu não acreditava que ele voltaria ao seu nível anterior. Vale lembrar, ele tinha média de 24 pontos por jogo aos 21 anos. Mas seu jogo tinha falhas e ele não chegava a um nível mais alto há muito tempo. Isso nos fez questionar se esse era o limite dele e se ele realmente era a estrela em ascensão que pensávamos. Fiz um vídeo comentando que Sexton estagnou enquanto os Cavs o deixavam de lado. Quando ele chegou em Utah, porém, foi meio surpreendente que tenha demorado tanto para ele se tornar titular fixo. Eu sinto que o Jazz tentou tantas formações diferentes e por algum motivo eles estavam determinados a não colocar o Sexton como titular, seja lá qual fosse o motivo.
Não é que ele tenha esquecido como jogar, mesmo vindo do banco com poucos minutos, às vezes dominava os jogos. Até o técnico dele percebeu que pode ter errado ao não colocar o Sexton como titular antes. O técnico Will Hardy disse: "Quando Sexton chegou aqui numa troca, diziam que ele só fazia muitos pontos em Cleveland, mas não jogava em times vencedores e só pensava em pontuar, blá blá blá. Acredito que isso acabou entrando um pouco na minha cabeça no ano passado." É estranho um técnico admitir que a percepção sobre o Sexton o fez ter receio de colocá-lo como titular. Demorou quase um ano inteiro para o Hardy perceber que esse cara não é egoísta. Ele não é alguém que só se importa em pontuar. Ele quer vencer, e o relacionamento deles melhorou com o tempo. Sexton é muito receptivo às orientações do técnico e nunca reclamou do papel ou dos minutos em quadra. Desde que Hardy o colocou no time titular, Sexton calou todos os críticos. Ele logo apresentou números incríveis, semelhantes aos de Cleveland, mas agora com eficiência ainda maior. Uma das maiores críticas a ele naquela época era: esse cara sabe pontuar, mas ele força muitos arremessos ruins. Ele forçava jogadas e tomava más decisões, causando muitos desperdícios de bola. Cada fraqueza que ele tinha, ele conseguiu melhorar de forma impressionante, especialmente quando se trata de finalizar perto da cesta. Sexton tem média recorde de 76% de aproveitamento próximo à cesta, contra 61% quando estava nos Cavs. Isso é fruto da determinação e força de vontade dele. Sei que parece clichê, mas faz tempo que não vejo um jogador jogar com tanta energia. O cara entra em quadra e joga tudo toda noite, sempre atuando como se sua vida na NBA dependesse disso. Uma vez, ouvi um torcedor do Jazz dizer que ele joga com energia de maluco. Olha, não sei se isso é ofensivo ou não, mas o esforço dele é contagiante. O principal é que Sexton demonstra dedicação e motivação, jogando com vontade de provar seu valor e de fato tem algo a mostrar. E ele já provou que merece seu lugar como armador titular do time. Há um ano, quando Sexton vinha do banco, ele era visto como um ótimo sexto homem. Agora, no time titular, ele e Markkanen formam uma dupla de coprotagonistas de verdade. É uma pena que o resto desse elenco do Jazz esteja ou carente de talento ou jovem demais no momento para produzir. R.J. Barrett. Posso falar pela maioria dos torcedores dos Knicks que todos nós queremos ver R.J. Barrett se sair bem. Passamos anos esperando que ele se desenvolvesse. Apesar de ter evoluído com o tempo, não foi rápido o bastante e a diretoria dos Knicks se cansou de esperar, ainda mais agora que o time busca o título. Também não acho que essa era a situação ideal para ele. No fim das contas, Barrett é um jogador que precisa muito da bola nas mãos, mas estava cercado por outras estrelas que também precisavam muito da bola e eram melhores do que ele, tanto para pontuar quanto para criar jogadas. Os Knicks enfrentaram problemas de espaçamento por anos, resolvidos apenas após sua troca. Além disso, conforme os Knicks melhoraram, as expectativas em relação a RJ foram ficando cada vez maiores e ele não conseguiu corresponder a elas. Simplesmente não era um bom lugar para ele estar. Agora, no Toronto Raptors, um time que recentemente começou do zero e está se reconstruindo, não há expectativas. Não faz tanto tempo, e não sabemos se Barrett conseguirá manter esse ritmo. Ele parece bem melhor e mais confortável em Toronto do que esteve em Nova York. Pela primeira vez na carreira, ele pontua com eficiência acima da média, algo que eu não esperava, já que sua seleção de arremessos sempre foi ruim. Agora, ele está chegando à cesta mais do que nunca. Quase metade dos seus arremessos é próxima à cesta, fator principal de sua eficiência. Veja como é o mapa de arremessos dele em Toronto. São arremessos de alta qualidade na área restrita. A principal diferença é como Barrett inicia suas oportunidades de pontuação. Em Nova York, ele era responsável por pontuar no isolamento e liderar o pick and roll. Esperavam que ele criasse jogadas ofensivas do nada, mas ele não era bom nisso. Isso sempre levava ele a ficar travado ou forçar um arremesso ruim. Em Toronto, a maioria dos arremessos dele agora é assistida. 66% dos arremessos dele são assim, comparado a 41% nos Knicks. Isso mostra que os Raptors não dependem mais dele para criar jogadas, pois agora ele atua mais sem a bola. Além disso, os Raptors jogam em um ritmo muito mais rápido do que os Knicks, que são o 29º em ritmo na liga, o segundo time mais lento da NBA.
Barrett, jovem e cheio de energia, combina mais com o estilo acelerado de Toronto. É difícil afirmar que estávamos totalmente errados sobre RJ, pois ele teve momentos em Nova York em que parecia um craque, um monstro. E então, ele volta ao seu padrão de sempre. Como garantir que isso não se repita em Toronto? Desta vez, seu estilo de jogo mudou muito e ele voltou à cidade natal, onde se sente mais à vontade. A mudança de ambiente pode revigorar sua carreira na NBA e ajudá-lo a dar a volta por cima. Ele pode ser o escudeiro do Scottie Barnes enquanto os Raptors constroem o futuro? DeJounte Murray, na temporada 2021-2022, sua última em San Antonio, teve médias próximas de um triplo-duplo e foi All-Star pela primeira vez. Parecia que ele seguia um caminho similar ao de Kawhi Leonard, que começou como especialista defensivo e depois evoluiu seu jogo ofensivo. Quando o Atlanta Hawks trouxe DeJounte Murray, esperava que ele fosse o parceiro ideal de backcourt para Trae Young. Murray era conhecido como excelente defensor de perímetro e bom passador para ajudar outros jogadores. O peso de armar jogadas saiu do Trae, permitindo que atuasse mais sem a bola, similar ao que o Warriors fazia com o Steph. Esse era o objetivo do Hawks quando Murray chegou. Faz sentido, né? Em teoria, essa dupla deveria funcionar. Infelizmente, como você viu em todos os rumores de troca, os Hawks estavam tentando negociar Murray. Está claro que eles perceberam que não está dando certo. Os números mostram que os Hawks jogam melhor sem ele em quadra. Defensivamente, esperava-se que Murray fortalecesse a defesa de perímetro deles, talvez assumisse a tarefa de marcar os melhores jogadores de perímetro do time adversário. Ele limita os adversários a 50,7% de aproveitamento nos arremessos, mesma porcentagem permitida por Trae Young, com número similar de tentativas. Para piorar, os Hawks pioraram defensivamente desde que adquiriram DeJounte. Em 2024, eles literalmente têm o pior rating defensivo de toda a NBA. Eu sei que os Hawks nunca foram um bom time defensivo desde que Trae foi draftado, mas eles também nunca foram os piores, até este ano. Nem toda a culpa é do DeJounte. A defesa dos Hawks no garrafão é horrível. Eles sofrem 56 pontos por jogo no garrafão, o terceiro maior da liga. Surpreendentemente, no ataque, eles também não são melhores. Pelos números de on-off, DeJounte não melhora o ataque deles. As dificuldades dos Hawks são ainda mais agravadas pela extensão de 120 milhões de dólares que DeJounte assinou no verão de 2023. É um grande compromisso com o teto salarial, e isso limita severamente as opções dos Hawks para melhorar esse elenco. O fato de eles estarem tentando trocá-lo meses depois de dar esse contrato mostra que eles sabiam que tinham cometido um erro. Enquanto Trae chega ao auge, eles travaram o elenco e podem ficar presos com DeJounte, a menos que consigam uma troca adequada. Por isso, os superastros deixam seus times. Falta de um elenco vencedor ao redor, especialmente quando o time sequer disputa o título. Eu sei que muita gente não acredita que Trae Young possa ser a principal opção de um time campeão, mas a verdade é que não sabemos disso, porque ele nunca foi cercado por um elenco competente. Ainda há tempo, mas a experiência com DeJounte acabou sendo um grande erro, porque ele não é o jogador que os Hawks achou que ele poderia ser. Rudy Gobert. Depois de sair de Utah, a imagem de Gobert ficou manchada. Ele tinha a reputação de ser mole. Ele foi muito criticado pelo jogo e pela personalidade, criticou os companheiros em público, o que incomodou alguns. Quando chegou em Minnesota, a torcida se sentiu roubada. Os Wolves abriram mão de um pacote colossal, incluindo 4 futuras escolhas de primeira rodada, para adquiri-lo. Os Wolves não se tornariam candidatos ao título só por terem o Gobert, certo? Eles mal eram time de playoff antes disso. Só pela troca, já havia grandes expectativas para Gobert em Minnesota. Agora, ele deu conta do recado. Ancorados no garrafão pelo Gobert, os Wolves mantêm firmemente a defesa número 1 da NBA. Jogar ao lado do Towns por uma temporada inteira fez maravilhas para o jogo de ambos. Isso permite que o Cat não precise mais carregar o peso da defesa, algo em que ele nunca foi bom antes. E ao mesmo tempo, isso alivia o Gobert no ataque. Lembra quantos anos criticamos o Gobert pela falta de fundamentos, trabalho de pés ruim e por não conseguir colocar a bola na cesta?
Claro, o ataque dele ainda é bem abaixo da média, mas esse time já tem ameaças ofensivas, então ele não precisa mais se preocupar tanto com isso. Isso permitiu que ele jogasse com seus pontos fortes e focasse no que faz melhor: fazer bloqueios, completar pontes aéreas e pegar rebotes ofensivos. Sei que essa parte era sobre Rudy Gobert, mas isso também é o melhor que já aconteceu para Towns. Durante anos, as pessoas discutiram se ele conseguia liderar uma franquia. Agora, com Anthony Edwards assumindo o papel principal no ataque e Gobert chegando para cobrir suas falhas defensivas, Towns está mais confortável do que nunca. Ter um armador experiente como Conley é fundamental, principalmente ao lado de um jovem pontuador enérgico como Edwards, pois é preciso um líder para controlar o ritmo e manter todos no plano de jogo. É seguro afirmar que a troca por Gobert parece cada vez mais uma vitória. Os Wolves agora estão entre os times de elite da NBA e todos aqueles críticos do Gobert ficaram em silêncio. Pelo menos por enquanto. Muito obrigado a todos por assistirem. Me contem nos comentários se vocês conseguem pensar em outros jogadores sobre os quais nós estávamos errados. Espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!